Hoje eu vou falar para vocês quais são os erros mais comuns cometidos em projetos de adequação de máquinas. E o último, você vai ficar de boca aberta, que é o que provavelmente você também já cometeu ou vai cometer se você não assistir esse vídeo até o final. E para você que está chegando agora no canal, prazer, eu sou a Débora Silva, sou consultora de NR12, já trabalho aí com adequação de máquinas, já tem um tempinho, inclusive com um projeto, então bora pro vídeo que eu quero te mostrar o primeiro erro. Usar dispositivo de segurança inadequado ou para o grau de risco ou para a situação perigosa em si é um dos principais que alguns consultores vão cometer no começo, seja por uma sequência de falta de informação, mas basicamente o que você tem que entender com um dispositivo, o que é um dispositivo apropriado? É saber qual que é a categoria de segurança que aquela máquina ou parte daquela máquina está sendo enquadrada, né? Ela precisa atingir. E se você não sabe o que é a categoria de segurança, então você assiste outro vídeo que vai aparecer aqui na tela, que lá eu explico. Se você compra, por exemplo, um relé de segurança e você quer monitorar nesse relé de segurança uma cadeia de dispositivos de segurança, você precisa saber se você pode fazer esse tipo de ligação ou não. Então, porque às vezes você deveria usar um CLP de segurança, que já tem uma lógica, aceita ali uma programação, vai conseguir fazer um número de ações maiores. E às vezes o relé de segurança que você comprou, ele não vai ter a função adequada para aquele fim que você está querendo usar. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. O que eu estou comprando serve para o fim que eu quero? Senão você vai estar jogando dinheiro fora, além de não ser o teu dinheiro, às vezes é do cliente. Segundo erro, tá? Esse aqui é um dos queridinhos também, é não considerar a questão da manutenção na máquina. A máquina não tá só ali para ser operada via alimentação, retirada de peça. Não, a máquina precisa ser avaliada dentro de um contexto geral, tá? Desde o mau uso possível dessa máquina, a operação considerada normal nela, né? Atividades fins, por exemplo, eu vou colocar uma peça na máquina, eu utilizo uma ponte rolante para abastecer, depois eu tenho um outro processo de teste de qualidade que é feito, aí depois sai a peça, outra ponte rolante pega essa peça, ela vai para um lugar, então todas essas etapas precisam ser avaliadas, incluindo a etapa de manutenção. Por quê? Porque o cara vai fazer manutenção na máquina, o técnico, ele precisa ter um acesso a determinada área. Às vezes você foi lá e mandou enclausurar essa área. Tá, mas ele precisa acessar. Então quando ele for fazer manutenção, tem toda uma trabalheira. Às vezes você usou uma proteção soldada, não parafusada, ou às vezes você usou uma proteção que vai inviabilizar essa manutenção, que pode ser uma frequência semanal, pode ser que aconteça uma manutenção corretiva. E aí a pessoa tem que acessar. O quanto maior é o tempo de parada de máquina, isso vai gerar para o cliente um passivo muito grande. Então você tem que pensar em todas essas características. E quando você pensa em todas essas fases, você faz um projeto redondinho, liso, porque você pensou em todo mundo que vai trabalhar ali. Terceiro erro que pode se cometer é utilizar normas de segurança desatualizada. Imagina só, você começa a adequar lá um torno e aí saiu uma versão mais atualizada da ISO 23125. Ah, eu utilizei a de 2008, lá tinha uma questão particular dentro dessa norma que vai impactar no teu projeto. Quer ver uma ideia bem interessante aqui? Se antes era necessário ter uma proteção traseira para cavar com uma altura de 1,40 e agora caiu essa regra. Não é mais obrigatório ter 1,40, pode ser qualquer altura. Aí você vai, manda fazer o projeto, manda fabricar toda essa proteção e aí o cliente recebe depois esse projeto, te questiona com base nessa norma e ainda fala assim, poxa, você, além de ter projetado com base em uma norma desatualizada, né, porque eu tô com a norma atual, ela não pede uma altura mínima de 1,40 não, é 80 centímetros. E aí, você gastou mais material. Então, além de ter ali utilização de normas incorretas, pode levar você a perdas materiais, mas também a colocar a vida de alguém em perigo. Por quê? Se você projeta errado, você é lauda, ninguém pega isso e alguém vai pagar essa conta, que no caso é o trabalhador. E o próximo erro é você não conversar com os operadores, não entrevistar quem está na linha de frente. Quem trabalha todos os dias na máquina, fazendo limpeza, ajuste, lubrificação, operando alimentação, saída de material e todos os outros processos inerentes, ele sabe exatamente quando que aquela máquina falha, o que acontece, o que é ruim para ele. Se tem alguma questão de ergonomia, ele vai mostrar já na prática de trabalho, ou até mesmo vai sugerir soluções, fala, poxa, isso aqui todos os dias eu tenho que fazer de uma forma repetitiva. Por que você, fazendo um projeto da máquina, não envolve essa pessoa, esse colaborador, como seu principal aliado para desenvolver uma solução? Porque além de atender as normas de segurança, né, no caso aqui NR12 também, você tem que pensar em como isso vai ser feito, vai ser elaborado, quem que vai integrar, porque não adianta você projetar para você. Você não opera a máquina, às vezes a pessoa vai encontrar uma dificuldade, e eu sei que por outro lado tem gente que vai comentar, mas o operador sempre
sempre vai reclamar, sempre é isso, nada tá bom para ele. Sim, é um fato, mas se a gente conseguir unir as duas coisas, não vai ser um projeto muito bom, pode ser replicável, pode ser um projeto que vai te abrir mais portas ainda. Acho que você tem que sempre colocar o operador ali também, se não em primeiro lugar, sempre trazer ele para junto de você, porque é o cara que vai entender exatamente como aquela máquina funciona. Inclusive de problemas que às vezes a manutenção nem sabe, ou o supervisor que está ali te orientando não sabe também, porque ele não opera todo dia. E como prometido, chegou a hora da dica bônus, tá? Mas antes disso, se inscreva no canal, se já chegou até aqui, por que não? Se está fazendo sentido para você, se você quer trazer algum ponto que eu acabei não comentando aqui, deixa aí no comentário. Aqui no card também tem outros vídeos que você pode entender um pouco mais sobre esse assunto que eu tô trazendo. Bom, vamos lá, sem mais delongas. O último e o principal, que você nem deveria esquecer, é a apreciação de riscos. Ah, Débora, mas isso de novo? Sim, a apreciação de riscos é a base para o projeto. A apreciação de riscos é a base para o projetista. Se você não fez a apreciação de riscos, você não sabe nem qual que deveria ser a categoria de segurança. Tem coisas que são como se fosse uma receita de bolo, né? Então tem máquinas que vai existir normas tipo C, normas tipo B. Então a gente vai olhar lá e vai falar, eu sei como fazer isso aqui, eu sei que categoria que eu preciso atingir. Mas você não está fazendo para você o projeto, você está fazendo para uma organização, para uma empresa, para órgãos que vão fiscalizar. Então você tem que saber qual que é o risco daquela área, para saber se de fato você quantificou, qualificou esse risco da maneira correta, se a categoria de segurança que você estimou ou determinou que deve atingir esse projeto realmente faz sentido. É aí que é a chave do negócio, você tem que fazer a previsão de riscos. Se você não fizer, você vai ficar desenhando o projeto, solução, eu acho que é assim, eu acho que a cortina de luz aqui a essa distância vai estar legal, vai atender, eu acho que essa proteção com essa abertura não vai passar a mão, tô fazendo o teste aqui, ó, tô colocando a minha mão, não tá passando pro risco. Só que tem normas para isso. E a base de tudo isso aí é a apreciação, que nada mais é do que avaliação e análise de risco juntas. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal mais uma vez, vou ser chato para falar. Ajuda a gente aí a bater 500 inscritos. E até o próximo vídeo.